Olá, meus amigos do Universo Júris, tudo bem? Aqui é professor Moacir, sou procurador federal, quero ajudar você a passar no concurso de delegado de Polícia Civil, tá certo? Estamos no nosso curso de Direito Administrativo e nós vamos começar agora uma matéria muito famosa, a matéria chamada Atos Administrativos, tá bom, meus amigos? Olha só, vamos começar, tá bom? O que é um ato administrativo, meus amigos? Eu trouxe aí para vocês o conceito de atos administrativos, tá bom? E realcei para vocês o que é mais importante dentro desse conceito. Vamos juntos, então. Olha só. O ato administrativo é um ato jurídico, como qualquer outro, tá? Porém, é um ato jurídico marcado por algumas coisas. Marcado principalmente, atenção, principalmente, o que marca um ato administrativo? É a sujeição ao regime, a sujeição ao regime de direito público. Qual é a grande diferença entre um ato particular seu, que vai lá reconhecer a paternidade de um filho, por exemplo, assina um contrato, enfim, não seria bem um ato, seria um contrato. Mas qual é a grande diferença entre um ato administrativo e um ato particular? Que é a mesma coisa da diferença entre um contrato administrativo e um contrato particular. É a sujeição ao regime de direito público. Os atos administrativos, assim como os contratos administrativos, se submetem ao regime de direito público. Pessoal, falar em regime de direito público é essencialmente falar naquelas duas pedras de toque famosas do direito administrativo. A supremacia do interesse público, o interesse público é superior ao do particular. E a indisponibilidade do interesse público. Significa que o administrador público não faz aquilo que ele quiser. Ele faz aquilo que ele está autorizado a fazer com os bens e com o interesse público de maneira geral. Se o agente público usa um carro, um veículo de propriedade do poder público, ele não vai usar o veículo para o interesse particular, ele vai usar o veículo para exercer aquela atividade, para exercer aquela função. Que nessa caneta aqui na minha mão, ela pertence ao Universo Júris e eu só posso usar para dar aula aqui, eu não posso levar para casa, dar de presente para alguém. Porque para mim ela é indisponível. Assim é o interesse público. Por isso que a administração pública, para contratar alguém, tem que fazer concurso público. Para fazer uma compra, tem que fazer licitação. Isso decorre do princípio da indisponibilidade do interesse público, tá bom? Muito bem, falar em regime de direito público é falar em supremacia e indisponibilidade do interesse público, tá, meus amigos? O que mais que nós podemos dizer? Além do regime jurídico de direito público. Vamos lá. O ato administrativo ele é praticado unilateralmente. Essa menção é para diferenciar dos contratos administrativos, né? Que são bem parecidos com os atos administrativos, mas os contratos são geralmente bilaterais, né? Os contratos, tá bom? Os contratos não são unilaterais, tá? Podem ser bilaterais ou plurilaterais, enfim, mas não são. Na administração pública, geralmente, os contratos administrativos têm duas partes, geralmente, tá bom? Muito bem, olha só. Então, o ato administrativo, ele é unilateral, ao contrário do contrato, tá certo? Pronto. A administração pública nessa qualidade. Isso é interessante, pessoal, porque, veja, o poder público, ele pode praticar um ato sem a qualidade de poder público? Pode, é possível, né? O poder público, ele, por exemplo, ele celebra contratos em que ele figura como um igual ao particular. Por exemplo, quando o poder público celebra um contrato de locação, ou quando o poder público, enfim, pratica qualquer ato. Por exemplo, você vai um exemplo, tá? Você vai na administração pública indireta, numa empresa pública que exerce atividade econômica em sentido estrito, como a Caixa Econômica Federal. Você vai lá abrir uma conta ou fazer um empréstimo. Quando a Caixa Econômica faz um empréstimo para você, ou o Banco do Brasil, por exemplo, que é uma sociedade de economia mista, ali é um ato da administração pública que não é um ato administrativo. Por que não é um ato administrativo esse?
Porque nesse exemplo que eu estou dando, a administração está agindo como um banco qualquer, como se fosse qualquer outro banco da iniciativa privada. Então ali ela está despida da supremacia do interesse público, certo? Entenderam, meus amigos? Então, olha só, quando se trata de ato administrativo, a administração pública atua nessa qualidade, na qualidade de superior do ponto de vista da supremacia do interesse público, tá bom? Muito bem. Que mais? Um particular pode praticar um ato administrativo? Pode sim, pessoal. Pode. Por exemplo, o poder público, ele delega a prestação de serviços públicos, né, para concessionárias e permissionárias de serviços públicos, né. Tem o caso também dos titulares de serventia extrajudicial, é o caso dos cartórios. São particulares também que recebem delegação para prestar serviço público, tá? Meus amigos, então é possível que um particular também pratique um ato administrativo, certo? Muito bem. A gente tem situações em que concessionárias de serviço público podem até promover desapropriações, né? Executar apenas, né? Não declarar a utilidade ou necessidade pública de um bem. Não, só quem faz isso é a administração pública, né? São as pessoas jurídicas de direito público da administração pública. Agora, uma autarquia, até uma concessionária de serviço público podem executar a desapropriação, tá? Apenas executar. No caso dos particulares, tá bom? Agora, declarar só a administração mesmo, declarar a utilidade ou necessidade pública de um bem para fins de desapropriação. Mas enfim, particular pode sim praticar um ato administrativo, é possível, certo? Muito bem. Finalidade, o fim. Um ato administrativo, ele tem a finalidade de produzir algum efeito jurídico, criar direito, extinguir um direito, modificar um direito. Isso também é importante, porque o ato administrativo é uma manifestação de vontade. Nós vamos ver já que tem os fatos administrativos, que vão se diferenciar dos atos administrativos, justamente porque nos fatos administrativos não existe manifestação de vontade, né? Não existe uma vontade destinada a produzir um efeito jurídico. Então, um ato administrativo ele tem que ter um fim, uma vontade de produzir efeito jurídico, tá? Uma vontade imediata de produzir efeito jurídico, meus amigos. E por final, aí dentro do conceito de atos administrativos, em homenagem à nossa querida Maria Silvia Zanella de Pietro, ela que menciona que dentro do conceito de ato administrativo está a necessidade de que os atos sejam controlados pelo poder público, que estejam sujeitos a controle do poder público, que possam ser anulados, que possam ser controlados pelos tribunais de contas, pelo poder judiciário, essencialmente pelo poder judiciário, né? E pela própria administração pública. Enfim, o ato administrativo ele é sujeito a controle. E isso está dentro do conceito segundo a Maria Silvia Zanella de Pietro. Tá bom, meus amigos? Esse é o conceito. Esse foi o conceito de atos administrativos para vocês, tá bom? Olha só, duas coisas interessantes. O ato administrativo ele não se confunde com o ato político ou de governo, né? Vejam bem, meus amigos, quando se fala de função administrativa do Estado, que é aquilo que é essencialmente estudado no direito administrativo. Aliás, não é à toa que o nome é direito administrativo. Ele estuda a função administrativa do Estado. A função administrativa do Estado, ela é típica do poder executivo. Embora ela também seja exercida de maneira atípica pelo judiciário e pelo legislativo. Mas a função administrativa é típica do poder executivo. Só que o poder executivo, ele também tem a função política, também chamada de função de governo, que é executada pelos agentes políticos, né? Aqueles que são eleitos e têm lá um mandato para cumprir, e tem partido político. Eles vão praticar, via de regra, atos políticos. Se você pensar, por exemplo,
a propositura, né, de um projeto de lei ou a sanção presidencial a uma lei aprovada pelo Congresso Nacional. São atos políticos. Esses atos não são atos administrativos em sentido estrito. Quando se fala de ato administrativo em sentido estrito, nós estamos falando dos atos relacionados à função administrativa e não à função política. A função administrativa, ela é exercida pela multidão de servidores públicos que estão abaixo dos agentes políticos. Aqueles servidores que são profissionais, eles não são políticos, eles não foram eleitos, eles passaram num concurso, eles estão ali para exercer atividade técnica. A função administrativa, ela é exercida tipicamente por esses profissionais, tá bom? Então, quando se fala de ato administrativo, você fala na demissão do servidor, a nomeação, a aplicação de uma punição, de uma multa, tá certo? E muitos, enfim, a homologação de uma licitação, tá? Então, são muitos atos administrativos que não são exercidos baseados na função política do Estado. Veja, quando se fala de ato baseado na função política do Estado, nós estamos falando de atos tipicamente, altamente discricionários, porque dotados de extrema independência, tá? Muito bem. O ato administrativo, ele é muito menos independente do que o ato político, tá bom? Muito embora os atos políticos também são passíveis de controle, eventualmente passíveis de controle, tá? Mas os atos administrativos, eles são muito mais sujeitos a controle do que os atos políticos. Muito bem, meus amigos, é isso. Então, você não confunda o ato político como a sanção a um projeto de lei ou veto a um projeto de lei e um ato administrativo comum, o que é o ato administrativo típico, tá bom? Que não é exercido com base na função política do Estado, e sim com base na função administrativa, certo? Muito bem. Esses atos políticos, eles são praticados em obediência direta à Constituição. Por isso que eu disse que esses atos políticos têm mais independência, tá? Mais autonomia, certo? O exemplo aí da sanção ou do veto a um projeto de lei. E também não se confunde, o ato administrativo não se confunde com os atos privados da administração pública, despida de suas prerrogativas. Eu acabei de falar do exemplo da pessoa que vai num banco público, como o Banco do Brasil, por exemplo, e faz um empréstimo. Ali o poder público está atuando sem a qualidade de poder público. Ele está despido de suas prerrogativas. Logo, não se trata de um ato administrativo, tá? Porque a administração não está agindo nessa qualidade. Muito bem, meus amigos, sigamos. Olha só. Muito bem, falamos do conceito de atos administrativos. E o que são fatos administrativos? Vamos diferenciar o que é fato administrativo e o que é ato administrativo. A doutrina possui 4 concepções do que seriam fatos administrativos, tá? A primeira delas diz que os fatos administrativos seriam muito bem, aqui, vamos lá. A doutrina diz, né, que tem essas 4 concepções. A primeira diz que seria a mera implementação material dos atos administrativos. Então, se o ato administrativo é uma ordem de serviço para a execução de um serviço, o fato administrativo seria a própria execução do serviço. O pedreiro lá batendo na pedra, enfim, o profissional varrendo a rua. São esses atos que são considerados a mera implementação material dos atos administrativos, tá bom? Meus amigos, que isso aí é sinônimo de atos materiais. Você vai ver que isso realmente não é ato administrativo, porque não se enquadra no conceito que eu falei. Não é uma manifestação de vontade da administração, tá? Se a pessoa batendo na pedra, não é uma manifestação de vontade da administração. É muito mais a execução dessa manifestação de vontade, tá bom? Muito bem. Olha só. Segunda concepção para fatos administrativos. Qualquer atuação da administração, meus amigos,
que não tenha a finalidade, né, o fim de produzir efeitos jurídicos. Ou seja, que não tenha manifestação de vontade. Por exemplo, quando um veículo colide com o outro de maneira inesperada, sem intenção de colidir, você não tem o desejo, não tem a finalidade de produzir aqueles efeitos jurídicos que vão decorrer dali, né? De pagamento de indenização, você não quis isso, você não tinha a vontade. O ato administrativo precisa de vontade. Então, se não tem essa necessidade, né? Essa manifestação de vontade, se não tem essa manifestação de vontade, como exemplo aí da colisão de um veículo do poder público, tá? Você tem um fato administrativo e não um ato administrativo, tá bom? Então, a primeira concepção, a mera implementação material dos atos administrativos. Segunda concepção, qualquer ato que não tenha manifestação de vontade, tá? Terceira concepção do Celso Antônio Bandeira de Mello, vamos lá, é o silêncio da administração, pessoal. Quando a administração simplesmente não toma uma determinada medida, ela simplesmente se omite em relação a determinada medida. O Celso Antônio Bandeira de Mello diz que o silêncio da administração também é um fato administrativo, tá certo? Muito bem. Tem o exemplo aí da decadência do direito de anular, né? Então, por exemplo, se o INSS concede uma aposentadoria para um segurado e passa 10 anos e não rever o erro dessa concessão, ele não poderá mais rever. Então, essa omissão do INSS durante 10 anos é silêncio da administração, porque ele se omitiu. Para o Celso Antônio, isso é fato administrativo, tá bom? A última concepção é da Maria Silvia. Para ela, fato administrativo são os eventos da natureza que produzem efeitos no direito administrativo, como a morte de um servidor público, que pode gerar direito a uma pensão por morte para seus dependentes. Então, é um evento da natureza que acaba produzindo efeito no direito administrativo. Essa é a concepção da Maria Silvia Zanella de Pietro para fatos administrativos, meus amigos. Olha só, o conceito de atos administrativos é muito mais importante de você saber do que de fatos administrativos, tá bom? Mire no conceito de atos administrativos que eu mostrei para vocês, tá bom, meus queridos? Essa primeira página aí, tá bom? A parte essa primeira que está na tela de vocês, ó. Vamos lá. Então, o conceito de atos administrativos, pessoal, é muito mais importante do que o conceito de fatos administrativos. Pronto, pessoal, tá aí na tela. Essa primeira página aí é muito mais importante do que a próxima, que trata dos fatos administrativos. Você vai mirar mais nessa parte do conceito, tá? Muito bem, mas tem coisa mais importante por aí. Vamos lá, vamos tratar das classificações dos atos administrativos e olha só, quando a gente chegar nos requisitos de validade do ato administrativo, você tem que prestar muita atenção, tá? Mais ainda do que agora, tá bom, meus amigos? Vamos lá, classificações dos atos administrativos. A primeira classificação, pessoal, é bem simples. Existem atos administrativos vinculados e existem atos discricionários. O ato vinculado é aquele que a administração não tem liberdade para escolher. Então, veja, se chegar uma pessoa lá no INSS demonstrando que tem um homem com 65 anos de idade e 20 anos de contribuição, 20 anos de carência e contribuição, né? Ele chega lá, muito bem. Esse cidadão, o servidor do INSS, ele não tem o que fazer. A única decisão possível é conceder a aposentadoria para esse cidadão, já nos termos das novas regras, né, da reforma da Previdência. Então, é um ato vinculado, por quê? Porque não tem o que decidir. Você simplesmente pratica o ato. A aprovação de uma pessoa no concurso público, né? A sua aprovação no concurso público. Você passou em primeiro lugar.
Veja, a administração é obrigada a lhe nomear. E isso é até interessante, porque antes ela não era obrigada e agora ela é. O Supremo Tribunal Federal modificou o entendimento. Nós vamos falar muito mais sobre isso, né? Mas agora é um ato vinculado da administração, não tem o que ela decidir. Ela vai decidir, no máximo, quando vai fazer essa nomeação, mas ela não decide se faz ou não faz a nomeação. O cidadão que passa na OAB, passa no exame de ordem, no exame da Ordem dos Advogados do Brasil. A OAB não tem o que decidir, ela simplesmente vai conceder a licença para advogar. O cidadão que passa no exame para retirar, né, para conseguir a emissão da sua carteira de habilitação de motorista, mesma coisa. É um ato vinculado. Aliás, a licença é um ato vinculado. Por que a licença é um ato vinculado? Porque a licença é um direito. Você implementou os requisitos, você tem direito à licença para dirigir, à licença para advogar. Se você implementou os requisitos, passou na prova, você tem que ter esse direito. Então é um ato vinculado, não tem o que decidir. O poder público só tem uma decisão a tomar. Ele não tem discricionariedade. Que é o outro ato, pessoal. O ato discricionário, ele tem liberdade de escolha, tá? Existe liberdade de escolha. Claro que não é uma liberdade de escolha absoluta, né? Mas existe uma margem de discricionariedade. Então, o exemplo mais comum de ato discricionário é a nomeação e a exoneração também de um cargo comissionado, de um ocupante de cargo comissionado. É uma nomeação discricionária. A autoridade competente para fazer a nomeação é livre para escolher qualquer pessoa, mas só que não é totalmente livre, porque tem a proibição ao nepotismo. Você não pode escolher seus parentes até o 3º grau, nem parentes de outros chefes até o 3º grau. Você não pode escolher parentes nem seus, nem de outros chefes, e nem praticar o que a gente chama de nepotismo cruzado, que é você indica o parente de alguém e esse alguém indica o seu parente. Isso também não pode. Então veja, a discricionariedade ela nunca é absoluta, porque afinal de contas o poder público tem a obrigação de cumprir os princípios da administração pública, né? Da legalidade, da impessoalidade, da moralidade. Então a discricionariedade nunca é absoluta. De qualquer maneira, é importante você saber a diferença. Qual é a diferença? Na discricionariedade, ou seja, nos atos administrativos discricionários, existe sim uma certa liberdade de escolha da administração pública, tá bom, meus amigos? Muito bem. Próxima classificação. Atos administrativos gerais, também chamados de normativos, viu? Atos gerais ou normativos, é a mesma coisa, tá? Atos gerais e atos individuais. Muito bem. Os atos gerais, pessoal, como os regulamentos, as instruções normativas, o INSS tem as famosas instruções normativas do INSS. Por que eles são atos gerais? Porque eles são para a população como um todo, eles não têm um destinatário específico, eles são atos feitos para a coletividade. Não é para uma pessoa física ou jurídica determinada ou para um grupo de pessoas determinado. Ele é destinado para pessoas em geral, pessoas físicas e jurídicas em geral, tá bom? Por isso que o nome é ato geral, porque eles são gerais, eles têm destinatários indeterminados, por isso que são gerais, né? Tem destinatários indeterminados. E eles também são abstratos, assim como as leis, né? O que é abstrato? Significa que o ato ele não é feito para uma situação específica que vai acontecer agora meia-noite, vamos supor. Não, o ato é feito para várias situações, para situações indeterminadas. Por isso, enfim, meus amigos, o ato geral, ele é geral e abstrato, tá bom? Muito bem, o que temos mais? Olha só. Os atos individuais é o contrário, né? A nomeação de um aprovado no concurso, a demissão de um servidor público, é um ato administrativo concreto, ele tem destinatário específico. Aí o ato passa a ser individual, certo? Quando ele tem destinatário determinado e efeito concreto, tá?
Os atos gerais são parecidos com as leis, né? Do ponto de vista material, não do ponto de vista formal, claro. Porque do ponto de vista formal, uma lei tem que ser aprovada pelo Poder Legislativo, né? Mas do ponto de vista material, ali de essência, de conteúdo, um ato administrativo geral é semelhante a uma lei, porque são gerais e abstratos, tá? Agora, o que acontece? A lei ela pode inovar, mas o ato administrativo não. O ato administrativo não pode inovar no ordenamento jurídico. Eu já falei sobre isso com vocês na aula sobre poderes da administração pública, tá? Via de regra, o ato administrativo geral ou normativo, a mesma coisa, não pode inovar no ordenamento jurídico. Eu falei que tem exceções, né? Tem os decretos autônomos, tem as resoluções das agências reguladoras e também as resoluções do Conselho Nacional de Justiça. São exceções, tudo isso que eu falei agora, tá? Mas como regra, o ato administrativo, né? O regulamento, a instrução normativa, esses atos gerais, eles não podem criar direitos e obrigações, tá? Porque não podem inovar, eles não são fontes primárias do direito, porque eles não bebem diretamente da Constituição, tá? Muito bem, meus amigos, olha só. O que mais que temos aí, continuando a classificação? Atos administrativos internos e externos. Bem simples, os atos internos produzem efeitos dentro da repartição pública. Os atos externos produzem efeitos fora da administração pública. Exatamente por isso é que nos atos externos é essencial o princípio da publicidade, tá certo? Para que esses atos cheguem ao conhecimento da população, tá bom? Muito bem. Uma classificação importante para vocês agora, meus amigos, olha só. Atos simples, complexos e compostos. Muito bem, para a gente encerrar esse bloco, tá certo? Vamos lá, meus amigos. Os atos simples, eles decorrem da manifestação de vontade de um único órgão. Então você tem um único órgão, cuidado. Não é uma única pessoa, é um único órgão, tá certo? Cuidado, tá? Veja bem, quando, por exemplo, o Conselho Nacional de Justiça ou o Conselho de Recursos do INSS, que são órgãos compostos, né? São órgãos que não são simples, são compostos, porque a decisão não é tomada por uma pessoa. São órgãos colegiados, compostos. Veja, se um órgão desse, porque você não pode confundir o órgão composto com o ato composto, entendeu? Quando um órgão composto, como o Conselho Nacional de Justiça, o Conselho de Recursos da Previdência Social, toma uma decisão sozinho, aquilo ali é um ato simples, porque o ato simples é de um único órgão. Basta você saber, basta você saber disso. O ato simples, ele é praticado por um único órgão, não é necessariamente por uma única pessoa, é por um único órgão, tá bom? Muito bem. O órgão simples, que nós vimos na aula passada, né? O órgão simples é um órgão que só tem uma pessoa. E o órgão composto é o órgão que tem mais de uma pessoa tomando decisão, e por isso que as decisões são tomadas pela maioria dos votos, né? No caso dos órgãos compostos, como os tribunais, Conselho de Recursos da Previdência, enfim. Então não confunda o órgão composto, que é o órgão que tem mais de uma pessoa para tomar decisão, com o ato composto, que eu não expliquei ainda o que é o ato composto. Vamos lá. O ato simples é aquele tomado por um único órgão. Não importa quantas pessoas tem no órgão, tá? Não importa quantas pessoas tem no órgão. Então, olha aqui, ó, único órgão, o ato administrativo simples, tá? Seja um órgão unipessoal ou um órgão colegiado, ou seja um órgão, meus amigos, simples, porque o órgão simples é o órgão composto por uma única pessoa. E o órgão colegiado é um órgão, vamos lá, o órgão colegiado é a mesma coisa que um órgão composto, tá bom? Muito bem. Muito bem. Os órgãos complexos, meus amigos, eles precisam da vontade.
Aliás, os atos complexos, né? Vamos lá. O ato simples, ele é tomado, a decisão é tomada por um único órgão. O ato complexo, a decisão é tomada por mais de um órgão, pessoal. Ou seja, a decisão, né, o ato administrativo, ele só estará perfeito. E perfeito aqui é sinônimo de completo, não é perfeito igual na vida que a gente fala, que fulano é perfeito, o Flamengo é perfeito, tem gente que fala, né? Mas aqui perfeito significa terminado, concluído, tá? Não é o mesmo perfeito do dia a dia que a gente fala, tá bom? Então, o ato complexo, ele só estará perfeito com a manifestação de vontade de mais de um órgão. Exemplo, rapidamente, de ato complexo, a aposentadoria de um servidor público. A aposentadoria do servidor público, ela tem a manifestação de vontade do órgão onde o servidor trabalha e depois tem a manifestação de vontade do Tribunal de Contas. São dois órgãos praticando o mesmo ato administrativo. Tá bom? Por isso que o ato é complexo. Muito bem. E agora, para encerrar, meus amigos, o bloco, o ato composto. O ato composto, ele também tem mais de um órgão atuando. Só que é o seguinte, a manifestação de vontade mesmo, vamos lá, no ato composto, a manifestação de vontade é tomada por um órgão apenas. O outro faz só concordar ou não. Percebam a diferença. Uma coisa são dois órgãos tomarem decisões. Outra coisa é um órgão tomar decisão e o outro simplesmente aprovar ou não aprovar a decisão desse órgão anterior. O exemplo típico, muito falado, é a nomeação de ministros do Supremo Tribunal Federal pelo presidente da República. É uma decisão tomada pela presidência da República. O Senado Federal vai apenas concordar ou não com a decisão do presidente. Ele não pode tomar outra decisão. Ele vai só dizer sim ou não para a decisão do presidente da República que escolheu o ministro do STF, tá bom? Então vejam, no ato composto, só um órgão é que toma decisão. E ela é confirmada depois por outro órgão, que vai dizer só sim ou não. O ato complexo, não. Os dois órgãos tomam decisões, tá bom? O ato administrativo complexo, ele é formado por decisões de dois órgãos, tá? O ato administrativo composto é formado pela decisão de um órgão que é confirmada ou não por outro órgão, tá bom, meus amigos? Olha só, é isso, meus queridos. Tá aí, atos administrativos simples, complexos e compostos. Agradeço demais a atenção de vocês, tá bom? A gente encerra esse bloco por aqui.